Pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Uma manhã de quarta abençoada para você. Eu peço que curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. A palavra de Deus ela diz assim, 2 Crônicas 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus ele faz uma promessa. Durante a consagração do templo, Salomão ora ao Senhor e se transforma essa oração uma das orações mais icônicas da Bíblia. E Deus se revela a Salomão de noite. O Senhor apareceu de noite a Salomão e virou para ele e disse: olha, eu ouvi a tua oração. E se um dia vocês estiverem apuros, um dia vocês estiverem até mesmo em pecado, distante da minha presença, do meu querer, e se vocês se voltarem para mim, se humilhar e orar e buscar o meu nome nesse lugar, ou se voltando para esse lugar, eu do céu vos ouvirei e perdoarei os pecados e sararei a vossa terra. Essa oração e esse texto aqui é um texto maravilhoso e fica para nós como um dos exemplos de como se buscar a Deus, de como orar ao Senhor. E pode parecer que não, mas existem requisitos para que o Senhor possa atender às nossas orações. E esse texto ele mostra claramente se humilhar. A gente pode começar por aí. Era necessário e é necessário nas nossas orações que nós venhamos entrar na presença de Deus com um coração pobre e necessitado. Com um coração de alguém que necessita da presença, necessita da graça, necessita do perdão, necessita de uma restauração. Alguém que confessa os seus erros, que confessa as suas falhas. Alguém que fala: Senhor, eu não sou nada, mas Tu tem poder para mudar todas as coisas, Tu és tudo, Tu tudo tens. Se humilhar é isso, se humilhar não são somente palavras, mas se humilhar também são atitudes de arrependimento. Isso é necessário para que a oração, a nossa oração, suba ao trono da graça. Se humilhar e orar, é o que diz o texto. Conversar com Deus é expor o nosso problema. Conversar com Deus é necessário. Por que nós devemos orar? O Senhor quer ouvir dos nossos lábios a nossa confissão, as nossas necessidades. Quando nós pegamos as concordâncias, essas concordâncias bíblicas, se você pesquisar pela palavra orar, oração, você vai ver que o personagem bíblico que mais falou dela, vai lá no Novo Testamento, você procura orar e oração. Você vai ver que as maiores referências elas virão, na verdade, no Novo Testamento, porque o personagem bíblico que mais falou dela foi o próprio Senhor Jesus. Jesus orava sempre, mesmo sendo totalmente Deus. Ele era totalmente homem, então ele sabia da importância do milagre e o milagre que proporcionava a oração. Se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face. Buscar fala de intimidade. Buscar fala de querer ter uma experiência com o Senhor íntima. Buscar fala de se dispor a encontrar algo. Se eu quiser buscar alguma coisa agora aqui em casa, eu vou parar o que eu estou fazendo. Eu vou focar. Eu vou destinar tempo e esforço, atenção, foco em procurar essa determinada coisa. Buscar é isso. É priorizar. Quando nós priorizamos o Senhor. E o texto ele diz: se humilhar, orar e buscar a minha face. Mas Deus sabe o quanto nós somos falhos. O Senhor sabe como nós, às vezes, seguimos por caminhos errados, seguimos por caminhos que nos distanciam da presença de Deus e do querer de Deus. E o Senhor fala que se buscássemos a face dele e também nos convertêssemos dos nossos maus caminhos, o homem precisa deixar o caminho do mundo. Nós precisamos deixar o caminho do pecado, o caminho da murmuração, o caminho da frieza, o caminho da autocomiseração, o caminho da incredulidade. Se converter, ou seja, voltar dos seus maus caminhos,
voltar atrás dos caminhos de dificuldade, voltar atrás dos caminhos que nos distanciam do milagre. Não, é o contrário. Às vezes a gente pensa que aquela atitude está nos levando para perto do milagre de Deus. Não, está nos distanciando. A resposta do Senhor é: eu ouvirei dos céus. A gente pode até dizer que foi a resposta ali da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai dizendo: eu ouvirei dos céus. É a resposta que vem da eternidade, do Pai. Perdoarei os seus pecados. É o Filho, aquele que perdoa, aquele que tem poder para perdoar pecados, o Filho do homem. E sararei a vossa terra. É o Espírito Santo, aquele que cura as enfermidades da nossa alma, aquele que entra dentro do nosso coração, nos sonda e conhece as nossas carências, os nossos sofrimentos, os nossos traumas. Deus, ele tem uma obra reparadora na sua vida, minha irmã, meu irmão. E o grande segredo dessa obra está na oração. Esses são requisitos indispensáveis. Se arrepender dos maus caminhos, buscar a face do Senhor, orar e se humilhar. E o Senhor, ele vai agir. E o Senhor vai trazer a cura, o renovo, a restauração, a transformação do cenário. Deus pode. Deus pode. E não só pode. A boa parte é que Deus quer. Ele quer. Ele quer te tirar dessa situação. Ele quer mudar essa situação na sua vida. Salomão entendia isso. Salomão pediu: Senhor, se orarmos, se buscarmos a tua presença, o Senhor muda todos os cenários. E quantas vezes a nação, o povo de Israel, viveu situações de apuros, viveu exatamente isso que o texto diz. Foram cercados por inimigos, foram assolados pela fome, pela miséria, ficaram dispersos em terra longínqua, em cativeiros, e eles clamaram ao Senhor. E eles se voltaram para esse templo que foi consagrado, e eles buscaram a Deus em oração. Se humilharam, buscaram, oraram, e o Senhor mudou a sorte deles. E o Senhor ouviu dos céus, trouxe a resposta do Pai, perdoou os pecados, o Filho, e os sarou, os restaurou, a ação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Deus não mudou. O grande problema é que nós às vezes mudamos e paramos de orar e deixamos de buscar e usamos a oração como último recurso, sendo ela que deveria ser o primeiro recurso, não o último. Se volta ao Senhor. Clama a Ele, confessa, se humilha e Ele tem uma bênção para você. Ele vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.